Você consegue imaginar um chip tão poderoso que não depende mais de elétrons correndo em trilhas microscópicas, mas de partículas que nem sabemos se realmente existem como pensamos? Pois é, a Microsoft acaba de anunciar algo que parece saído direto de um episódio de ficção científica, um processador quântico que usa uma partícula teórica e quase lendária chamada Majorana. Mas antes de falar desse monstro tecnológico, e ele é de fato um monstro, eu preciso te levar por um caminho um pouco menos óbvio. Um caminho onde a física deixa de ser só teoria e vira a base da próxima revolução tecnológica. Quando eu comecei a estudar sobre física de partículas, tudo parecia simples demais. Prótons, nêutrons, elétrons, uma estrutura básica, quase infantil. Mas aí eu descobri que a realidade é muito mais profunda, muito mais estranha e incrivelmente mais poderosa. Década após década, cientistas foram abrindo essa caixa de surpresas. Novas partículas, novos comportamentos, leis que desafiavam a lógica tradicional. A física quântica não apenas bagunçou as regras do jogo, ela reescreveu o jogo inteiro. E agora, tudo isso está sendo transformado em tecnologia real. O que antes era um quebra-cabeça de laboratório, hoje é o cérebro de uma máquina quântica capaz de resolver problemas que os supercomputadores clássicos levariam séculos. Então, se você acha que já viu tudo em termos de inovação, se prepara, porque o que a Microsoft está fazendo não é apenas lançar um processador, é tocar no coração da própria natureza da realidade e transformar isso em computação. Antes de mergulhar no que a Microsoft fez, é crucial entender o que são essas tais partículas de Majorana e por que elas são tão diferentes. Lá nos anos 1930, o físico Ettore Majorana previu algo que parecia absurdo, uma partícula que fosse sua própria antipartícula. Parece maluquice? Pois é, na época também parecia. Enquanto outras partículas têm suas versões espelhadas como o elétron e o positron, as Majoranas seriam como olhar no espelho e ver você mesmo exatamente igual, com tudo igual, sem oposição, sem contraste. Por décadas, essa ideia foi considerada teórica demais, até que indícios experimentais começaram a surgir em laboratórios de física de matéria condensada. Mas o que importa aqui é o seguinte: essas partículas têm propriedades quânticas únicas. Elas podem existir em estados entrelaçados de forma extremamente estável. E isso, meu amigo, é ouro puro para a computação quântica. Porque um dos maiores problemas dos computadores quânticos atuais é o ruído, os erros constantes. E as Majoranas, pela sua natureza exótica, oferecem uma chance real de construir qubits muito mais confiáveis. Ou seja, a Microsoft está apostando em uma partícula que, se realmente dominada, pode ser o pilar da computação do futuro. É como se todos estivessem tentando construir arranha-céus sobre areia, e a Microsoft encontrasse uma rocha firme no meio do caos quântico. Imagina uma tecnologia que não só é diferente do que já conhecemos, mas que desafia o próprio conceito de realidade física. Não estamos falando de chips menores. Estamos falando de um novo universo computacional. A Microsoft não está apenas entrando no jogo da computação quântica. Ela está tentando zerar o jogo e mudar as regras. E o segredo dessa ousadia? Partículas de Majorana. Essas partículas são exóticas, misteriosas, quase mitológicas. E o mais bizarro, elas são a própria antimatéria de si mesmas. Um conceito que bagunça a cabeça até de físicos experientes. Ok, mas por que isso importa? Você pode estar se perguntando. Importa porque essas partículas, se controladas, oferecem uma estabilidade quântica absurda. A grande fragilidade da computação quântica sempre foi o ruído. Os qubits tradicionais são como castelos de areia. Qualquer interferência e tudo desmorona. Mas os qubits baseados em Majorana, eles prometem ser imunes a ruídos ambientais, o que representa um salto quântico, literalmente, na confiabilidade e na escalabilidade dessa tecnologia. Isso muda tudo, porque com qubits mais estáveis, abre-se caminho para resolver problemas que estão além da capacidade de qualquer supercomputador atual. Simulações químicas, otimizações logísticas,
absurdamente complexas, inteligência artificial em níveis que hoje são pura especulação. E aqui vai a minha opinião sincera. Esse processador da Microsoft, se cumprir o que promete, não é só uma nova ferramenta. É um novo paradigma computacional, o primeiro passo concreto para uma era em que a matéria se torna software. A maioria das grandes revoluções chega assim, silenciosa, incompreendida, até que muda tudo de uma vez. E se você piscar agora, talvez perca a virada de chave mais importante do século. O que a Microsoft está fazendo não é só lançar um processador bonitinho e experimental, é abrir a porta para uma nova era, uma era onde as leis da física viram ferramentas de programação. Parece exagero? Pode até parecer, mas veja só. Empresas farmacêuticas poderão simular interações moleculares em segundos, criando vacinas, medicamentos e terapias com precisão cirúrgica. Modelos de previsão climática, que hoje são cheios de incertezas, poderão simular o comportamento do planeta com complexidade impossível para os computadores de hoje. Criptografia, quebra de códigos, esquece. Um processador quântico com qubits Majorana pode abrir e fechar portas digitais que nem existem ainda. E o mercado já está se movimentando. Gigantes da tecnologia estão correndo atrás do prejuízo. Bancos, governos e startups estão investindo bilhões para não ficarem para trás, porque agora não é mais sobre quem tem o melhor engenheiro, é sobre quem entende melhor o novo jogo das partículas. E na boa, eu vejo esse momento como o início de uma nova corrida do ouro. Só que agora, o ouro são as ideias baseadas em física quântica. Se você está vendo este vídeo, considere-se parte de um grupo pequeno que está acordado antes da virada total da chave. Todo mundo quer liderar a corrida quântica, mas nem todo mundo entendeu qual é o caminho mais curto até a linha de chegada. A Google apostou na supremacia quântica e conseguiu mostrar que um computador quântico podia resolver um problema específico mais rápido que qualquer supercomputador clássico. Foi histórico, sem dúvida. Mas, ainda assim, era como resolver um cubo mágico que ninguém tinha pedido. A IBM, por outro lado, tem feito avanços impressionantes em hardware e software quântico. Eles são metódicos, robustos, construindo camada por camada como uma catedral. Respeito total. E aí vem a Microsoft comendo pelas beiradas, até soltar a bomba, um processador baseado em partículas de Majorana. Isso muda tudo. Porque enquanto os outros ainda estão lutando com os erros e a instabilidade dos qubits convencionais, a Microsoft está apostando em qubits topológicos, com uma taxa de erro drasticamente menor. É como se, numa corrida de Fórmula 1, a Microsoft tivesse largado com um carro à prova de acidentes. Mais lento no começo? Talvez. Mas enquanto os outros trocam pneus, ela segue acelerando. E tem mais. Com a integração do Azure, a Microsoft planeja tornar a computação quântica acessível via nuvem, algo que nenhuma outra empresa está fazendo nesse nível. Imagine startups, universidades, até criadores independentes podendo rodar algoritmos quânticos sem precisar de um laboratório multimilionário. Para mim, isso é o golpe estratégico mais ousado de toda essa corrida. Eles não querem só vencer. Eles querem ser a plataforma padrão da nova era computacional. No fim das contas, não é sobre chips, partículas ou bits, é sobre o que isso tudo pode fazer com e por nós. Você pode estar se perguntando, ok, mas o que um processador quântico da Microsoft tem a ver comigo? Com minha rotina, com meu futuro? Tudo. Porque a tecnologia nunca muda o mundo de forma direta. Ela muda o ritmo, a forma e principalmente a velocidade com que a gente evolui como sociedade. Quando surgiu o primeiro computador, disseram que ele ocuparia galpões e serviria só para governos. Hoje ele está no seu bolso. Quando a internet nasceu, parecia uma curiosidade nerd. Hoje é o centro da nossa vida. E agora, com a computação quântica, estamos diante de uma nova virada. Só que dessa vez, ela começa no invisível, no mundo das partículas que ninguém vê,
mas que governam tudo que existe. E isso me fascina, me assusta um pouco também, porque é um poder imenso, mas é o tipo de poder que, se bem usado, pode nos levar a curar doenças, entender o universo e talvez até nos entender melhor como espécie. A Microsoft não está apenas vendendo um chip novo, está apostando em uma visão, a de um futuro onde limites clássicos não existem mais, onde as possibilidades são literalmente quânticas. E agora eu quero saber de você. Você acha que a computação quântica é só hype? Ou acha que estamos diante do maior salto desde a invenção do próprio computador? Comenta aqui embaixo, me diz sua opinião. E claro, se esse vídeo te abriu a mente, deixa o like e se inscreve, porque nos próximos episódios a gente vai continuar explorando as fronteiras mais malucas e reais da tecnologia. A realidade está ficando cada vez mais estranha, e eu tô aqui para te guiar por ela.